Webinário do projeto EcoEV. Vamos dar início, então, ao terceiro webinário do projeto EcoEV Brasil, para comentar aqui com as pessoas presentes um pouquinho sobre a adaptação e a aplicação, da metodologia de autoetnografia no contexto desse projeto, né? Nossa agenda dessa 1 hora e meia aqui está organizada, então, para essa parte inicial de abertura e apresentação do projeto. Depois nós vamos nos dedicar à autoetnografia, com uma apresentação sobre a adaptação da ferramenta metodológica, alguns comentários desse processo de adaptação, depois um relato de como foi a aplicação da ferramenta adaptada, um depoimento de um dos participantes das oficinas, que esteve como representante de uma organização que atua com evidências em saúde, e depois, então, a gente abre para comentários e as questões das pessoas que estiverem presentes. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto EcoEV Brasil, que visa, então, mapear o ecossistema de evidências em saúde no Brasil, com base num diagnóstico regionalizado e ainda que dê conta dos níveis federativos. Esse projeto foi construído e está sendo implementado por um grupo de trabalho sobre diagnósticos situacionais da Coalizão Brasileira pelas Evidências, através de uma carta-acordo com a OPAS e com o Ministério da Saúde, e tem realização de outubro de 2024 a dezembro de 2025. Eu sou a Betânia, eu trabalho para o Instituto Veredas e nesse contexto que eu estou, então, apoiando na coordenação do projeto que eu vou apresentar para vocês. A gente vai, então, aqui a gente tem um mapa geral do projeto, né? Esse projeto, ele tem uma etapa de mapeamento das instituições e atores-chave da produção, disseminação e uso de evidências em saúde no Brasil. Uma etapa de validação, de adaptação e validação de duas ferramentas para diagnóstico situacional, aplicação da metodologia de autoetnografia, que é o que a gente vai mais focar hoje, e também uma etapa de disseminação do conteúdo da pesquisa. Basicamente, os objetivos principais desse projeto foram mapear o ecossistema de saúde, de evidências em saúde no Brasil, adaptar, então, e validar a aplicação de duas ferramentas metodológicas, realizar análises situacionais regionalizadas, aplicar a metodologia de autoetnografia junto a organizações-chave e produzir e disseminar, então, os conhecimentos, os resultados do projeto. A estratégia metodológica tem elementos qualitativos e quantitativos e é toda integrada, né, interdependente às etapas do projeto. Então, a gente teve uma primeira etapa de mapeamento do ecossistema, em que foram mapeadas mais de 200 organizações que atuam em 3 eixos com relação a evidências em saúde, né, como usuários, produtores e intermediários de evidências. Essas organizações foram também convidadas a fazer parte do mapa da Coalizão Brasileira pelas Evidências, que está disponível no site da coalizão. Na etapa de diagnóstico situacional, a gente teve a adaptação da lista de verificação da OMS, que visa, então, verificar o grau de maturidade das instituições quanto à sua institucionalização do uso de evidências em políticas de saúde. E também a adaptação metodológica da ferramenta de manual de análise situacional, cuja versão original foi elaborada pela EVIPNet Europa, e também tem alguns eixos temáticos nessa ferramenta, como a gestão, saúde, ciência, tecnologia e inovação e políticas informadas por evidências. A gente está implementando, né, aplicando essas ferramentas de forma regionalizada. A autoetnografia nós aplicamos num contexto amostral, porque é uma metodologia que envolve maior detalhamento e envolvimento das partes, né, e das organizações envolvidas,
Então, um pouco mais para frente, minhas colegas vão comentar com vocês como foi esse processo de adaptação e depois a aplicação da autoetnografia. A etapa de disseminação e produção científica desse projeto conta com webinários temáticos, esse que a gente está realizando é o terceiro, os relatórios regionalizados que vão ficar prontos ao final, sumários regionais em linguagem acessível e ainda os artigos científicos para a apresentação, então, dos resultados atingidos pelo projeto. Agora a gente vai falar um pouco, então, sobre a adaptação metodológica, que é a Rebeca Pedra que vai apresentar para a gente, e vai ser, então, comentado pela Verônica Osório, que está aqui com a gente também. Obrigada, gente. Vou parar de compartilhar a tela. Bom, vou começar a compartilhar então. Um instante. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, Rebeca. Ah, Bem-vinda. Obrigada. obrigada. Bom, gente, hoje eu vou comentar com vocês um pouco como foi esse processo de adaptação da metodologia de autoetnografia do EPP Center para a nossa realidade no Brasil, né? A gente fez uma adaptação ágil e essa foi uma jornada em que a gente conectou as experiências das pessoas, né, para valorizar essas histórias locais com o objetivo de fortalecer o nosso ecossistema de evidências, né? Eu sou a Rebeca Pedra, né, eu faço o doutorado na FOUSP e sou analista de pesquisa sênior no Einstein. Então, primeiro, o que é essa autoetnografia? Né? É uma metodologia qualitativa, em que a gente entende as histórias das pessoas e usa isso como fonte para gerar conhecimento e evidências. Então, a gente explora, né, a história dessas pessoas, a experiência dessas pessoas com relação a um fenômeno, né, com um objetivo, e a gente conecta, né, essas histórias pessoais, né, com os aspectos culturais e o contexto, né, para entender isso tudo, usando esse momento de reflexão para gerar o conhecimento. E aí, de onde que veio essa ideia de fazer isso? Né? A professora Sandy Oliver, ela fez essa publicação, né, das contribuições acadêmicas, né, para o desenvolvimento de evidências e do ecossistema de políticas, né, com base a partir da visão dela, né, deles, na verdade, do EPP Center. Então, eles fizeram essa autorreflexão de como que qual foi a trajetória deles enquanto pessoa, até o momento em que eles se juntaram e se transformaram em um centro de pesquisa, e como que eles evoluíram juntos e o que é que eles produziram a partir dessa evolução, eles conseguiram fazer um entendimento de como que eles influenciaram ou foram influenciados ali no contexto do Reino Unido. Então, eles conseguiram colocar que eles se anteciparam, né, em suas produções a políticas, a programas, a contextos que aconteceram após, né? Então, indicando um possível impacto do FP Center no contexto do Reino Unido, né? As inovações que eles produziram. Então, esse artigo, eles fizeram essa análise das narrativas pessoais e da análise sistêmica para gerar esse conhecimento e entender como que eles influenciaram no coletivo, né? Então, é um momento de reflexão profunda. Apesar de ter sido essa reflexão profunda, a gente decidiu, e foi feito no contexto de um único núcleo de pesquisa, a gente decidiu aplicar isso no Brasil, né? Porque a gente tem um ecossistema de evidências que ele está em crescimento, e a gente precisa entender melhor esse ecossistema, né? A gente tem um cenário dinâmico no nosso ecossistema, a gente tem os produtores de evidências, os usuários de evidências, os intermediários de evidências, e como que essas pessoas se conectam, como que elas se relacionam, quais que são os desafios que elas enfrentam, né? Então, o objetivo foi aplicar para a gente conseguir valorizar essas histórias, essas conexões, e identificar essas narrativas dessas diferentes pessoas para fortalecer, né? Com o objetivo de fortalecer essa rede nacional que é o nosso ecossistema de evidências, né? Então, a gente tem que a rede EVIPNet, ela é, né, o fio condutor desse nosso ecossistema,
né, e que a gente tem essa diversidade regional. Até por isso, né, que a gente decidiu olhar um pouco mais para esses núcleos do Norte e Nordeste, para entender, né, esses níveis diferentes de maturidade que a gente tem desses núcleos, dessas instituições, dessas pessoas que usam e trabalham com evidências no Brasil, né? Uns estão recém começando, outros já estão há um pouco mais de tempo nessa jornada, né, para a gente conseguir valorizar essas jornadas que são tão diferentes e que constroem e somam para formar o ecossistema brasileiro. Né? E a gente buscou uma forma de viabilizar a aplicação dessa metodologia, porque ela foi feita de forma presencial, né? Um processo de reflexão longo, né, com os pesquisadores ali do EPP Center, e a gente buscou fazer uma adaptação metodológica que fosse de baixo custo, que fosse aplicável num ambiente online e com tempo de limitação, de execução limitado, porque estávamos fazendo isso no ambiente online. Né? E essa lente, ela nos permite reconhecer essas histórias do nosso ecossistema para buscar olhar para um impacto coletivo. Então, o que a gente fez de adaptação do Brasil, né? Então, de forma bem resumida, no EPP Center, a gente tinha os 3 pesquisadores, que são os coordenadores desse núcleo, que se juntaram para fazer essa reflexão, né, de forma resumida. No Brasil, a gente convidou, né, várias organizações e 9 aceitaram o nosso convite, e nós fizemos de forma online, diferente da forma como foi feita no Reino Unido, né, em 2 encontros de 2 horas cada um, para explorar essas histórias dos indivíduos e das instituições e as produções que eles fizeram. No processo do EPP Center, os 3 pesquisadores eram capacitados, né, em metodologias qualitativas e fizeram junto, entendendo, né, todo esse aspecto metodológico, e fizeram uma escuta e um compartilhamento das histórias de forma livre e espontânea. No nosso caso, né, nós não capacitamos os participantes, né, em autoetnografia. Nós treinamos os facilitadores, né, que participam conosco do projeto, para que pudéssemos fazer essa etapa de autoetnografia guiada. Então, a gente fez um roteiro semi-estruturado para que essas entrevistas pudessem fluir da forma mais natural possível, mas com o objetivo que a gente tinha, né, de suprir essas curiosidades, né, essas questões que a gente levantou que seriam necessárias para a gente poder entender. Então, no EPP Center foi utilizado, né, algumas teorias de inovação, que é a teoria da transição e da inovação social transformadora. Para o contexto brasileiro, nós mantivemos, né, e nós nos aprofundamos também nas teorias de etnografia rápida, de design thinking, para trazer agilidade para o processo, e a teoria dos 3 Is. Né? No EPP Center, eles usaram uma grande linha do tempo, um papel muito grande, né, de uns 4 metros, para construir conjuntamente essa história. No nosso contexto brasileiro, a gente fez alguns templates, né, a gente usou para criar esse mapa dessa rede, a gente usou algumas planilhas para sistematizar esses dados, né, para que a gente conseguisse. E a gente foi fazendo adaptações ao longo do caminho, que eu acho que a Raquel vai comentar, né, ao longo das oficinas, para que a gente conseguisse fazer essa inclusão dos participantes. Então, tiveram grupos que não utilizaram os templates, outros utilizaram, mas a gente foi fazendo essa adequação ali em tempo real para que a gente conseguisse se adequar à necessidade dos nossos participantes e ao momento do que estava sendo proposto. Né? Então, a gente teve a nossa jornada em 2 oficinas, sendo que a primeira oficina a gente explorou o eu individual, quem era essa pessoa, né, a trajetória de vida dela até ela chegar na instituição que ela está, e depois a trajetória dela enquanto membro dessa instituição. Então, a gente construiu 2 linhas do tempo, a individual e depois a coletiva, para que a pessoa pudesse, né, refletir na identidade dela pessoal enquanto indivíduo, enquanto participante da rede, de forma separada. Né? Então, a gente fez essa linha do tempo coletiva e depois a gente foi para a história institucional, na oficina 2, né, em que a gente teve um momento único, em que a gente teve esse mapeamento das inovações, das interações institucionais, métodos, produtos, eventos, tudo que eles fizeram, né, entendendo, e aí essa análise de contexto, ela é feita por nós, né, os pesquisadores e os facilitadores levantaram para entender o que estava acontecendo no mundo, no Brasil e na região dessa pessoa, desse participante, no momento que ele está nos narrando desses acontecimentos. Né? E depois a gente vai fazer essa integração das teorias no momento da análise dos dados. Né? Então, essas oficinas, elas foram estruturadas para que a gente fizesse esse momento de reflexão progressiva, saindo desde a história individual para a história coletiva, para os aspectos institucionais, né? Para que as pessoas conseguissem fazer essa trajetória dessa linha do tempo
trazendo essas narrativas, né, e os contextos em que eles estavam envolvidos enquanto narravam. Então, por que que eu comecei a trabalhar com evidências? Por que que eu me aproximei da rede EVIPNet? O que que estava acontecendo? Foi uma chamada, né? Foi um evento? Foi a Covid? O que que aconteceu que me trouxe aqui? Né? Então, nessas teorias que nós utilizamos, né, a gente combinou essas abordagens teóricas diferentes para que a gente pudesse capturar essa complexidade do nosso ecossistema. Então, a teoria da inovação social transformadora, ela nos dá a base para compreender esse aspecto sistêmico, né, para fazer essa análise ampla, né, no contexto mundial e nacional, no contexto mais ali ampliado enquanto a organização, o Estado, o que estava acontecendo ali ao redor, em um contexto bem local ali do núcleo dessa pessoa, do ambiente que ela está inserida, da organização. A teoria da transição, a gente consegue, né, triangular para fazer essa análise dessas transformações que aconteceram ao longo do tempo, já que a gente está construindo a linha do tempo. E esse framework, o 3Is, a gente analisa as ideias, os interesses e as instituições como, né, os nossos elementos de análise nesse momento dessa análise que a gente vai fazer, desses momentos, dessas oficinas que nós fizemos, para que a gente consiga entender como que isso se relaciona no contexto das políticas. Então, como que essa adaptação ela pode contribuir? Né? Ela pode trazer benefícios para o nosso ecossistema a partir do momento em que a gente tem essa produção de conhecimento que é descentralizada. Como assim, Rebeca, descentralizada? Porque todas as pessoas que estavam presentes contribuíram para que nós construíssemos juntos esse conhecimento. Então, foi uma cocriação, né? Porque todas essas pessoas trouxeram as suas narrativas, as suas experiências e o seu contexto nos diferentes Brasis que nós temos. Né? Então, a gente valoriza essas histórias locais, essas histórias individuais, essas produções, as inovações, as soluções criativas, o que surgiu desses diferentes grupos. A gente reconhece também com isso, né, através dessa escuta ativa, a capacidade desses núcleos e desses grupos para identificar quais as competências eles têm ou eles desenvolveram, quais as potencialidades que essas instituições têm, a gente vai conseguir fazer essa identificação. Isso pode nos ajudar também a fortalecer o ecossistema, né? Porque a gente começa a criar essa base compartilhada de conhecimentos, que é uma construção desse projeto como um todo, né? Então, a gente consegue fortalecer esses vínculos, esses afetos, né? Os facilitadores, eles desenvolveram ali um certo afeto com os participantes, entendendo melhor as suas histórias. Então, como resultado esperado, a gente pretende compreender a nossa rede, né? O passado da nossa rede, como que isso começou, onde nós estamos hoje, qual que é a nossa situação, e também as expectativas e aspirações para o futuro desses participantes integrantes da rede. Foram informações que nós levantamos também. Então, né, a gente vai compreender quem somos, mapeando essas identidades, os papéis, como que essas instituições, essas pessoas contribuem para o ecossistema brasileiro. Né? Através disso, né, desse piloto, a gente gera dados que eles podem contribuir para a elaboração de estratégias para fortalecimento e expansão da rede. Né? A gente tem dados mais piloto, como a Betânia falou, mas ele consegue nos dar ali uma overview inicial de como que a gente entende essa rede, como que a gente pode pensar, né, nela olhando para o futuro, e a gente sistematiza essas evidências, né, para que a gente está construindo essa narrativa coletiva, né, para formar essa visão da rede como um todo, e tudo isso ao longo do projeto tem sido compartilhado com a rede, né, de forma bem transparente. Então, né, os próximos passos, o impacto, o que a gente espera disso, né? Que a gente consolide esses dados, para que a gente compartilhe esses dados com os núcleos participantes, até para que eles possam, né, ter ali os dados consolidados das próprias histórias, que foi o momento em que eles puderam parar para refletir sobre si e sobre o trabalho em que eles fazem, que talvez no dia a dia eles não fizessem, né, em que a gente consiga também olhar para um médio prazo com a possibilidade de fortalecer esses núcleos da VIPNet e essas instituições, esses participantes do nosso ecossistema, né, com base nessas descobertas que a gente vai fazendo ao longo das análises, identificar essas oportunidades que talvez sejam de cooperação ou de capacitação dessas pessoas, né, e talvez estabelecer ali um ciclo de aprendizado coletivo, né, com base na identificação dessas metodologias, dessas inovações que foram criadas, né, por cada um desses núcleos e podem ser compartilhadas entre as diferentes instituições. Né? Então, a gente consegue pensar aí, talvez, num planejamento estratégico a partir desses dados, né, que podem subsidiar aí algumas questões futuras. Então, para que a gente consiga construir esse futuro compartilhado, a gente está
olhando para esse momento, dando esse primeiro passo, conectando essas histórias. Então, queria agradecer a todos, né, pela atenção. Vamos continuar conectando essas histórias e as evidências, porque conhecendo a nossa história, a gente dá o primeiro passo para transformar o nosso futuro. Né? Eu agradeço a todos pela atenção e estou à disposição. Obrigada. Queria agradecer também a oportunidade de fazer essa adaptação, que foi uma experiência incrível, né, de fazer isso junto com a Laura, com a professora Sandy, com a Verônica. Era uma metodologia que eu pude me aprofundar e que eu tinha muita curiosidade. Obrigada. E as meninas também pelo apoio na condução das oficinas, né? Porque sem elas nada seria. Da equipe. Foi muito bom. Obrigada, gente. Daí seu microfone está fechado. Muito Passa a obrigada, palavra. Rebeca. Muito Imagina. obrigada por compartilhar essa sistematização da adaptação com a gente, que acho que vai dando a dimensão de todo o trabalho que foi feito aí ao longo dos meses e que culmina, né, na aplicação e depois na análise dos dados. Eu vou passar então a palavra para a Verônica, que vai fazer alguns comentários a respeito dessa fase de adaptação metodológica. Bom dia a todos. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço muito pelo convite para falar alguns minutinhos. Nos últimos anos, eu tive a oportunidade de estudar a institucionalização do uso de evidências aqui no seu lindo país, Brasil. É impressionante ver o quanto vocês avançaram como setor de saúde tem influenciado a institucionalidade da política informada pelas evidências, não só inspirando outros setores de política pública, mas também motivando outros países a seguir o exemplo e aprender com vocês. Ah, as mudanças que vocês promoveram ao longo desse processo são extremamente pertinentes, respondem às necessidades reais do Brasil e mostram uma habilidade única de alinhar padrões internacionais com soluções próprias, adaptadas à realidade local. É a prova de que é possível abrasileirar metodologias ferramentas para gerar resultados concretos e sustentáveis para vocês mesmos. Por isso, neste momento, uma autoetnografia com seu ponto de vista metodológico e de acordo com suas capacidades tem um papel muito especial. Não apenas porque ajuda vocês a valorizar cada passo que deram, cada desafio que superaram, mas também porque, no nível individual, faça cada um reconhecer o trabalho incrível que a gente tem realizado ao longo desses anos. Entre os ganhos mais claros, destacam a capacidade de adaptação e de inovação que você tem como país, como comunidade, a criação de alianças sólidas entre setores e a valorização do conhecimento local como base de decisões informadas. Claro que também alguns desafios, como manter a continuidade diante de mudanças políticas, garantir recursos, estabilidade das equipes, mas todos eles foram enfrentados com criatividade, resiliência e um forte compromisso coletivo. Mas como e quando essas redes, essas relações se formaram, isso vai mostrar essa autoetnografia. Estou muito curiosa e animada para ver os resultados dessa autoetnografia, não só para entender o que ela nos diz, mas também para conhecer como foi o processo, quais aspectos da metodologia foram adaptados por vocês, quais tiveram mais destaque e importância, e como isso pode ser comparado com outros contextos e outros ecossistemas de evidências. Adaptar e implementar uma autoetnografia dentro do setor de política é um passo muito, muito valioso
permite registrar a história viva de um processo, como a Rebeca diz, aprender com a prática a criar referências que podem inspirar políticas públicas mais fortes e conectadas com a realidade local e continuar com esse processo. Eu acho que eu estou segura também que as pais, acima de tudo, é um movimento social construído por pessoas com compromisso e visão de futuro, com valores sociais muito fortes. Então, eu estou segura, tenho certeza de que esta etnografia vai mostrar isso, que todo este processo de institucionalização foi realizado por vocês, que em seus diferentes papéis contribuíram em forma única para chegar até aqui, principalmente como souberam aproveitar alguns momentos certos para avançar, como superaram algumas barreiras para continuar, e isso vai inspirar a futuras gerações também. Muito obrigada e parabéns para vocês. Muito obrigada, Verônica. A gente fica muito contente de ter você aqui e de ter tido a sua parceria, né, na adaptação também, poder ter trocado ideias com você ao longo da adaptação da metodologia. Eu não sei se a Rebeca quer fazer algum comentário em cima dos comentários da Verônica, senão a gente já passa adiante para contar um pouco como foi a aplicação. Ah, faço das palavras da Verônica as minhas, né? É um processo essencial, vai nos permitir conhecer muito bem a nossa rede, fazer esse momento de sistematização de todas as adaptações que nós fizemos vai ser um desafio, mas ao mesmo tempo um momento incrível. Eu só agradeço a Verônica e a professora Sandy por todo o apoio, né, nesse momento de adaptação que foi essencial e vai continuar sendo nas análises. Obrigada, gente. Obrigada, Rebeca. Eu vou então compartilhar aqui a tela, mas a Raquel que vai apresentar para a gente, então, como foi a aplicação. Raquel, pode começar. Eu vou abrir aqui. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar falando aqui sobre esse processo, estar escutando também da equipe, né, tudo que a gente está realizando. Então é sempre bom fazer essa reflexão. Eu sou Raquel Cerqueira, eu trabalho no Instituto Veredas e atuo também na Coalizão Brasileira pelas Evidências, em alguns grupos de trabalho, né? E aí esse ano, junto com o grupo de trabalho de diagnósticos situacionais, à frente do projeto Ecoev. E é um projeto que, enfim, eu estou vendo, é uma prova viva de colaboração, né? E de resiliência da equipe, porque a gente tem diversas ferramentas, né, sendo adaptadas. Hoje a gente está falando sobre a metodologia, né, de autoetnografia. E aí, a cada dia, né, a gente vai passar aqui. A Rebeca apresentou, né, como foi feito esse processo de adaptação, mas a cada dia a gente vai trocando muito, né, e se permitindo também refletir, flexibilizar, ajustar os passos para que todo esse rigor metodológico, né, que a gente está aplicando, que está sendo conduzido brilhantemente, né, desde alguns meses, que ele possa se refletir, né, na aplicação das ferramentas aqui no Brasil e também, né, nesse olhar que justamente, né, de pegar o contexto nacional e o trabalho que já está sendo feito, né, então tem uma outra ótica, né, de adaptação. E aí, com certeza, né, na reflexão da análise, esse processo de ajuste, adaptação da própria ferramenta, né, do uso da ferramenta pelo nosso grupo de pesquisa, ele vai ser contado, vai ser uma história também, né, a nossa própria autoetnografia nesse processo. Então, pode passar, Bê, por favor. Aqui estão descritas todas as etapas, né, para aplicação prática, né,
da metodologia de autoetnografia. Então, a gente conduziu primeiro um processo de mapeamento das organizações que seriam convidadas, né, para essa fase, que eu vou trazer um pouco mais à frente. Então, depois fizemos o convite, e aí também a expectativa de adesão, né, e de participação, porque a gente sabe das agendas múltiplas das pessoas, e são 2 oficinas de 2 horas, né, então tem que haver esse comprometimento. E aí tem passo de realização das oficinas em si, e após as oficinas, a solicitação de documentos, registros, a sistematização, esse webinário, a análise de dados e a elaboração do artigo. Então, todas as etapas práticas, elas estão descritas aqui, né? Então, é um processo que vem levando alguns meses. Pode passar. Em relação ao mapeamento feito, né, especificamente para essa fase, né, a ideia era considerar a distribuição, né, nas 5 macro-regiões, e também ter a representatividade ali do Norte e Nordeste, conforme o projeto, né? E aí mapeamos e convidamos 30 organizações para entender a aderência, né? A possibilidade da gente fazer com um grupo diverso. Então, foram convidadas organizações, instituições que trabalham com as políticas informadas por evidências, nessas 3 categorias, né? E nas instâncias governamentais, organizações da sociedade civil e universidades. Então, tanto a gente queria entrevistar e fazer essa análise com produtores de evidências, com intermediários de evidências e também com usuários. Então, era muito importante ter essa representação diversa, não apenas das regiões, mas também dos tipos de organizações que atuam no ecossistema das evidências em saúde. E aí, nessas etapas de aplicação, né, conforme a Rebeca ela já abordou, né, a gente realizou em 2 oficinas. A primeira oficina conhecendo o seu papel no ecossistema de evidências. Então, a gente explorou mais as trajetórias individuais de participantes e também as bases para a formação dessa organização, né, em torno do uso de evidências. E aí dividimos as salas tanto por organização, né, como também dividimos a nossa equipe de facilitação para atender esses grupos focais de maneira individual. Então, também a gente também teve uma aderência interna, né, da equipe, e esse comprometimento da equipe de fazer as entrevistas e todas essas etapas, né, após a entrevista, de registro, sistematização. Então, é uma dedicação intensa, né? Então, houve essa facilitação via entrevistas com os grupos focais, visão de salas, e também uma relatoria, né? E o processo ali, que a gente sabe que ao vivo, né, seria talvez mais fluido, mais orgânico, como a Rebeca sempre pontuava, né, às vezes um bate-papo com um cafezinho, contando histórias, mas a gente tem enfim, a gente não tem essa oportunidade, a gente tem essa janela assíncrona. Então a gente teve que fazer ali essas adaptações, mas pela percepção, né, e na dinâmica das oficinas, é, como foi falado, né, teve pessoas que conseguiram preencher, fazer o design thinking, preencher a linha do tempo, a sua trajetória, outras preferiram falar. Então a gente também houve muito esse ajuste ali, conforme as oficinas iam acontecendo e os participantes se conhecendo também, de entender quem ficava mais à vontade da forma de contar as suas histórias, né? Então a gente também deixou isso muito orgânico, muito fluido ali. A gente teve, na verdade, agora até para retomar, né? Foram 2 oficinas, mas a gente teve 2 etapas, porque uma parte dos grupos pôde participar, né, das 2 primeiras oficinas. Então, a gente realizou essa etapa de 2 oficinas com, se não me engano, 4 grupos, e depois os demais grupos participaram de uma segunda edição. Então, assim, nós fizemos 4 oficinas, né, a equipe de 2 horas de duração,
com esses focos, né? No foco das trajetórias individuais e coletivas e também de conhecer o papel da organização, né? Posicionar no ecossistema de evidências, explorar as inovações, os contextos. Então, foram etapas muito ricas. Eu acho que a gente vai trazer comentários também, né, da equipe de facilitação aqui, de como é que foi a dinâmica. Mas acredito que essas duas edições, né, deram uma dimensão também para a equipe realmente dessa concretude da adaptação da metodologia no nosso contexto. Podemos passar. Então, quem esteve presente, né, as organizações, já vou apresentar esses resultados, que passaram pelas oficinas, né, nessas 4 oficinas que a gente fez, foram 2 organizações da região Norte, 4 organizações da região Nordeste, 3 organizações do Centro-Oeste, né, as 2 demais não tiveram representantes. E aí, nessa divisão de formas de atuação também, elas se distribuíram em 3 organizações produtoras de evidências, 4 organizações intermediárias de evidências e 2 usuárias de evidências. Então, a gente conseguiu distribuir aí, nessas 3 categorias, né, e poder ter uma visão, uma reflexão desses grupos de diferentes maturidades e tempos de atuação, mas com essas 3 formas de atuação no uso de evidências. E aí, em total, né, a gente teve 18 pessoas que representaram as suas organizações, nessas oficinas, né, que foram realizadas. Teve pessoas que participaram da primeira, não puderam vir na segunda, mas no geral a gente teve uma boa, quantidade de pessoas engajadas. Da equipe de pesquisa foram 10 pesquisadores e pesquisadoras da equipe envolvidos em todo esse processo, né? Desde a etapa de leitura, treinamentos e a facilitação das oficinas. E aí, o total, essas 8 horas de atividades síncronas, né, e online para a coleta dos dados com os grupos focais. E aí, na sistematização, algumas outras boas horas, né, pós-oficinas de análise, né, a gente se preocupou muito, né, ali também em relação à adaptação da metodologia, em como seriam feitas essas análises após as oficinas, né, que eu acredito que é, é uma parte muito importante, né, a gente registrar nessa etapa tanto percepções, mas também voltar, né, já que foram realizadas essas entrevistas com profundidade, né, com tanto compartilhamento de experiências, então fazer registros, né, que fossem validando, né, e de certa forma retomando essas histórias e contando com maior precisão. Então, a gente fez etapas, né, e materiais para apoiar a facilitação, como fazer o registro narrativo, né, e aí também, em alguns casos, no trabalho em dupla, né, de ter uma troca de percepções e relações em relação as reflexões que foram geradas ali nas entrevistas, a etapa de verificação dos áudios, a sistematização das entrevistas, né, em uma planilha que foi pensada metodologicamente, né, com a categorização dos temas abordados, e também a documentação, né, dos registros enviados pelos participantes em relação a essas histórias que foram contadas, né, para que tudo fique todo esse material seja catalogado, documentado, que faça parte da análise. Então, essa parte da sistematização também foi bem rica, tá trazendo vários insights para a equipe, várias trocas, vários momentos de reflexão e de experiências, né, compartilhadas, porque também é uma equipe que possui experiências variadas no campo da pesquisa, mas que se complementam bastante. Então, assim, os resultados até então estão sendo bastante satisfatórios nesse complemento, né, nesse processo
adaptação da metodologia e de poder ver, né, como a equipe se complementa, troca, discute e traz tantos aprendizados importantes. Então, com certeza, esse primeiro webinário que a gente está trazendo os resultados, mas vamos ter outras etapas de compartilhamento, né, de todos os aprendizados e dos resultados dessa fase. Nos materiais que a gente vai compartilhar, que a gente já está compartilhando do projeto EcoEv. Então, acho que é isso. Tem mais um? Agora a gente vai seguir para a etapa também, para a fase de depoimento, né, de participantes da entrevista. Acredito que houve um imprevisto, né, a pessoa que tinha se voluntariado para fazer o comentário, né, o participante, ele não pôde estar. Mas eu deixo o convite também para os demais participantes que estão aqui. Quem quiser também compartilhar como foi a sua experiência, qual foi a sua percepção dessas oficinas que vocês puderam participar, o contato da equipe. Então, fica o convite aqui para quem está acompanhando, quiser dar uma palavra. Obrigada, Raquel. Foi ótimo a gente ver tudo sistematizado, tudo que é o processo de aplicação também, né? Acho que é muito interessante. Então, e a gente eu pedi então para os colegas que estão aqui, tanto da equipe de pesquisa, que trabalhou ativamente como entrevistador, né, nas oficinas, ou quem esteve como representante de organizações que atuam em evidências em saúde, que se puderem fazer uma fala, comentar como foi a experiência, o que acharam das oficinas, isso seria bem interessante e rico, aqui é um momento bem importante para a gente. Vou parar de compartilhar a tela para a gente poder ver o rosto dos outros. Bom, a gente pode seguir então para comentários e questões sobre o que foi apresentado e mesmo sobre o processo de adaptação da metodologia, depois de aplicação dela em prática. A gente fica disponível para responder e para fazer uma conversa mesmo, que acho que é o mais importante para a gente, essa troca aqui, depois desses meses de adaptação e aplicação. Nós vamos depois, eu respondi aqui no chat, né, a pergunta da Daniela Rego. A gente depois vai, então, subir para o site a apresentação PowerPoint que resume aqui o processo de adaptação. Não sei se os nossos colegas também do Ministério da Saúde, a Camila, o Pedro, se vocês querem fazer alguma colocação, alguma dúvida. Aproveitando para agradecer vocês também no apoio pelos convites para as organizações aderirem às atividades do projeto. Olá, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Camila. Deixa eu ver se eu consigo ligar minha câmera aqui, que estava travando no início, eu deixei desligada. Vamos ver se aparece. Mas eu queria parabenizar vocês, a equipe do projeto, que vocês começaram esse processo aí. Tipo, o projeto, vocês conseguiram ter um empenho muito grande, né? E adiantar muitas coisas, que o projeto era um tempo bem maior, o dobro do tempo previsto, né? E diante do prazo de execução que vocês tiveram, vocês conseguiram executar muito e muito bem até o momento. Então,
Eu acho que o primeiro ponto é parabenizar vocês aqui pelo desenvolvimento, pelo empenho e por estar avançando tão rapidamente, né, com essa demanda, com esse projeto, que está ficando tão rico e tão bonito. Então, parabéns. Eu sei que a gente queria um pouquinho mais de instituições, mas a gente está caminhando para isso, né? A gente está tomando outras medidas para ver se a gente consegue novas instituições para participar da segunda etapa do diagnóstico. Então, parabenizar mesmo e dizer que eu estou muito feliz com o encaminhamento. Eu vou passar, né, se vocês puderem encaminhar para a gente essas apresentações, não sei se teria um relatório ou uma ata para a gente encaminhar para a gestão, a gente está passando por um processo de transição dentro do Ministério, né? A gente passou por essa transição dentro do departamento, agora dentro da coordenação eles estão ajustando, então a gente gostaria de repassar esse andamento, né, como que está a fazer para a coordenação, e talvez depois a gente marcar uma reunião com a coordenação para vocês apresentarem mesmo o andamento da pesquisa. Então, parabenizar e agradecer pela paciência, pela parceria e pela colaboração que a gente está tendo durante todo o desenvolvimento do projeto. Obrigada. Pedro? Vocês estão me escutando? Estamos sim, Pedro. Só, só queria também agradecer pela parceria de todo esse tempo com o projeto. O projeto está ficando muito rico, muito bom. E só agradecer mesmo que eles estão produzindo um projeto. Vai ser muito rico utilizar o resultado do projeto, né, para o futuro. Obrigada, Camila. Obrigada, Pedro. É muito bom ter vocês junto com a gente e principalmente agora, depois que a gente já se conhece, visualmente, ainda que online, mas a gente tinha trocado tantos e-mails e agora teve a oportunidade, né, de se encontrar, online e poder se conhecer melhor aqui. Eu vou aproveitar, gente. Tá aberta a palavra, quem quiser falar também, à vontade. Mas eu vou aproveitar para compartilhar o site do projeto, porque a gente vai tentar, a gente tem tentado colocar o máximo de informações, no site. Então, a gente tem aqui a página, depois eu compartilho no chat o link para o site. Está dentro do site da Coalizão Brasileira pelas Evidências. A gente tem a página do Projeto Ecoev, com um breve resumo do projeto, os objetivos que eu apresentei anteriormente, a metodologia, mapeamento, ferramentas, autoetnografia, disseminação e produção científica. Aí vocês aqui no finalzinho encontram um resumo completo e um glossário com referências bibliográficas do que está sendo, né, orientando esse projeto, então é bem interessante aqui também. É um PDF, depois vocês podem clicar aqui e abre, eu não vou fazer isso agora. E a gente vai colocando também notícias nesse site. Então, aqui a gente tem do primeiro webinário que foi realizado, quando a gente estava com os resultados do mapeamento, né? Então, mais de 250 núcleos integrando o ecossistema de evidências em saúde no Brasil. E aqui o diálogo deliberativo, então a gente vai alimentar com mais notícias aqui, inclusive depois, então, sobre esse evento de hoje, esse webinário, e aí a gente sobe na notícia o PDF das apresentações. Então, só para comentar isso com vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação, até dos pesquisadores, pesquisadoras que tiveram também nas oficinas, que estão sistematizando e começando a estruturar a análise dos dados, que não são poucos. Oi, Se alguém Betânia. quiser comentar. Olá. Oi, Antônio, bem-vindo, Oi, por favor. joia, obrigado. Assim, vou fazer um comentário. Primeiro, eu parabenizar vocês pelo projeto, muito interessante. E eu tento compreender mais a fundo essa questão das políticas informadas de previdência há algum tempo, né? Não só exatamente na sua questão de compreensão teórica, mas no sentido de compreender por que é que a gente não consegue avançar, né? E, tipo, quanto mais a gente conhece a, a,
o universo das políticas informadas por evidência, a gente vê que no Brasil nós temos excelentes pessoas e esse número de pessoas que compreendem, que tentam colocar a política informada por evidência como algo rotineiro dentro da gestão pública, na área da saúde, educação, segurança pública, sei lá. Mas a gente tem, digamos assim, uma realidade muito tímida nesse sentido, né? E eu acho, né, o estudo de vocês vai trazer alguns indicadores nesse sentido, né, da compreensão do porque institucionalmente as políticas informadas por evidência ainda são assim meio que muito tímidas, né, nesse sentido. Assim, de forma totalmente sistemática, eu penso que tipo a o problema não está só exatamente na formação de pessoas, né? Porque nós estamos conseguindo formar ótimas pessoas, ótimos pensadores nesse processo. Mas assim, o fortalecimento dentro das instituições para que essas pessoas consigam, né, utilizar, transformar seus conhecimentos em uma realidade, né, de política informada por evidência, né? Que são os nossos desafios. Eu, tipo assim, me sinto muito feliz de participar de grupos, assim, porque eu não sou do Tocantins, né, do estado do Tocantins, e praticamente me sinto meio só aqui dentro do estado mesmo. Algum tempo atrás, a gente tendo vários cursos de formação de especialistas em políticas informadas por evidência, mas, assim, formamos pessoas, mas nós não conseguimos transformar a realidade, né? É nesse sentido. É isso, eu agradecer pela participação. Obrigada, Antônio. Acho que você toca num ponto muito importante que permeia muito do que a gente está colhendo de informações e depois esperamos poder ter na nossa análise também tirar algumas recomendações, né? Que acho que além de formar, assim, a construção de capacidade institucional em políticas informadas por evidências e aí em saúde especificamente, passa também por uma mudança de cultura institucional e social também, né? Governamental, social. Eu acho que esse projeto, a própria execução dele está colocando esses segmentos sociais para conversarem. Então, acho que o próprio projeto tem uma função aí de fortalecimento da capacidade institucional, na medida em que a gente consegue dialogar academia, especialistas, governo, sociedade civil e quem sabe também a gente atinja outras organizações que atuam diretamente com a população usuária final das evidências, né, pelo interesse público da saúde. Eu vou passar a palavra para a Júlia. Oi, pessoal, bom dia. Vou falar brevemente enquanto pesquisadora, né, integrante do projeto EcoEV também, e ecoar um pouco as palavras da Betânia e do Antônio, porque tem sido muito gratificante fazer parte disso, né? A gente sempre brinca que eu sou suspeita para falar, mas para a gente acompanha, né, a parte da pesquisa, é muito, muito interessante poder fazer parte de um projeto que justamente tem esse objetivo tão necessário que é olhar para esse ecossistema, compreender ele, entender ele, para que a gente possa, então, responder a esses desafios e fortalecer cada vez mais o ecossistema, né? E eu acho que, falando especificamente dessa etapa da autoetnografia, a gente teve uma oportunidade de, além de olhar para as organizações, né, enquanto núcleos, enquanto setores, olhar para as pessoas que fazem parte desses núcleos, né? Então, eu acho que isso também é muito gratificante poder ouvir as histórias, né, pessoais, coletivas de cada um e cada uma que participou. E, enfim, ter essa oportunidade de partir das pessoas para pensar a organização, para pensar o ecossistema. Então, acho que é muito importante essa metodologia e a maneira como o projeto também está se propondo a, enfim, sistematizar isso tudo, né? Entender todo esse ecossistema como uma rede de fato que é formada por pessoas e por organizações, no fim das contas, né? Então, enfim, só agradecer e compartilhar um pouquinho do privilégio de fazer parte, né, dessa pesquisa tão importante. Obrigada, Júlia. Bom te ouvir também. Bom, pessoal, não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação, ou alguma questão, comentário sobre o que foi apresentado, sobre o andamento do projeto. A gente está disponível aqui. Então,
só marcando mais uma vez o que a própria Camila já colocou aqui para a gente agora está entrando na aplicação do diagnóstico situacional, que vai ser feito com base em outras duas ferramentas metodológicas, e com uma amostra maior, né, que se pretende maior, que vai ser o checklist da OMS para grau de maturidade institucional das organizações que atuam em PI em saúde, e o manual de análise situacional, que é baseado numa adaptação do manual que foi elaborado pela EVPNet Europa. Então, a gente conta com todo mundo que está aqui presente para nos ajudar aí a passar a palavra do projeto para mais organizações participarem nessa nova etapa. Vou colocar aqui no chat e pedir para vocês preencherem um formulário que avalia esse nosso encontro de hoje. Então, para a gente é importante conhecer um pouco as pessoas e organizações que estão aqui presentes, e saber o quanto foi aderente a forma como a gente apresentou aqui. Então, não leva mais do que uns 3 minutinhos para vocês preencherem esse formulário. Quem puder já preencher seria muito bom para a gente. Tá no chat o link, por favor. E compartilho aqui, então, esse slide para agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que esteve aqui hoje com a gente, agradecer a equipe de pesquisa, que aqui tem os nomes de todas as pessoas envolvidas nessa etapa de autoetnografia, mas que algumas são voluntárias, também outros bolsistas do projeto. Então, que a gente está muito contente de ter realizado essa iniciativa. Agradecer a Raquel, que também está bem à frente aí da execução, da aplicação dessas oficinas da metodologia de autoetnografia. Agradecer a Rebeca, que liderou então, a adaptação metodológica. Tem sido um desafio muito, muito válido, muito rico trabalhar com essa equipe nesse projeto. Rompendo aqui o compartilhamento. Mas é isso. Quem não conseguiu preencher ainda, eu peço que salve o link aí do formulário de avaliação do webinário de hoje, depois deixa lá os comentários para a gente. E se ninguém tiver mais nenhuma colocação, comentário, a gente vai então encerrar esse webinário. Bom, é isso então, pessoal. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com todo mundo hoje. Obrigada, Fernanda, Camila, Raquel. Gente, até a próxima, que não demore. Tchau, tchau.